Beleza, pessoal? Só um vídeo meio rápido aí, né? Primeiro eu quero agradecer os inscritos aí que estão se inscrevendo no canal, tá? Eu agradeço muito, né? Deixando o like, compartilhando, né? Isso é muito bom para o crescimento do canal, tá bom? Agora vamos ao seguinte, a respeito do... Meu carro fez 7.000 km, tá com 7.147 km. E eu vou falar assim o que eu gosto e o que eu não gosto desse carro. Tá? Tem mais prós do que contra. Tá? É um carrinho, vamos dizer assim, 2020, né? Um carrinho bem tecnológico, né? Pela custo-benefício, eu acredito que não tenha nada no mercado aí, por enquanto, que seja melhor do que esse veículo aqui. Tá bom? É um carrinho bonito, externamente. Interno, é um carro espartano, né? Nem muito luxo, nem pouco luxo, né? Plástico, como qualquer carro desse patamar, né? Plástico sólido, tem essa diferença aqui de cor, né? Os modelos mais top, isso aqui é na cor branca ou caramelo, né? O meu é um LT manual de 6 marchas, tá? É um carrinho que eu paguei o ano passado, em novembro, ficou para mim no valor de 65.630 e alguns centavos que eu não lembro. Fiz o pagamento à vista, não devo nada do veículo, tá? E é um carrinho que até hoje assim fui para a concessionária apenas para os recall que a Chevrolet fez, tá? Não levei para nada. O meu não tem barulho interno. Do jeito que eu peguei, permaneceu. Para falar, na verdade, até melhorou. Porque ele era um carro meio duro, né? Depois dos 5.000 km ele passou a ser um pouco mais confortável. O banco, principalmente. Não sei se a almofada deu uma acertada, mas melhorou muito. Suspensão também, tá? O carro, na verdade, eu não tenho o que reclamar, né? Também não vou falar para você que é um carro mil maravilhas. Ele tem os probleminha dele sim, tá? É um carrinho simples, né? Mas é o que o dinheiro deu para comprar, tá? Assim, vamos começar pelos a favor, né? Os prós do carro. Uma coisa que é excelente nesse carro é esse motorzinho 3 cilindros, né? Eu já andei em outros carros 3 cilindros e o carro trepida. Esse daqui não vou falar para você que ele não trepida, mas é o mínimo. O mínimo. A trepidação é bem pouca, né? Você percebe quando você para numa lombada não, num farol, você percebe que ele trepida um pouquinho. Mas é mínima coisa. Comparado a Ford Ka 3 cilindros, né? Gente, esse não trepida não, porque o Ford Ka balança. Parece, vamos dizer assim, como se tivesse um comportamento do motorzinho AP afogado. O motor balança e o carro mexe, né? Mas esse daqui é tranquilo, né? O motor dele é 1.0, né? Turbo alimentado. No qual também, outro favor desse carro, desempenho. Olha, eu vou falar, hein? Eu já tive vários carros da GM. Né? Na verdade mesmo, da Volkswagen, eu só tive um Voyage, mas era um Voyage 87, tá? E depois eu passei pelo um Corsa 2000. Depois outro Corsa, aquele da lanterninha traseira em pé, 2005. Peguei uma Meriva 2008, que era 1.8. Depois da Meriva peguei um Prisma 1.4. Um carrinho que andava muito, esse Prisma 1.4. Também era um carrinho que rapidinho você chegava na velocidade final dele ali, colava o ponteiro. Só que era um carro que não tinha desempenho. Desempenho não, estabilidade. Desempenho ele tinha sim, ele não tinha estabilidade, né? O que fez até foi o carro que menos tempo eu fiquei, com menos de um ano eu passei o carro,
né? Porque eu rodei esse carro na Raposo Tavares aí, toda hora o fundo queria passar à frente, né? Fiz questionamento na Chevrolet, na concessionária, e me falaram, o carro é assim mesmo. Esse carro fizeram, ele nada mais é do que um Celta, e aumentaram a parte traseira. Então esse carro ele não tem um sistema de suspensão adequado, né? Mas tudo bem. Depois desse Prisma, peguei um Agile, né? O Agile 1.4. Carrinho também que no início foi um ano brigando. Aonde eu ia o carro me largava na rua. Precisou vir um engenheiro da Chevrolet para arrumar o veículo, mas conseguiu deixar o carro depois em perfeito estado para mim. Fiquei com esse Agile e passei o Agile também, depois de 3 anos. Peguei um Cobalt, também 1.4, um belo de um carro, diga de passagem, tá? Um carrinho, não era um foguete, mas pelo motor e pelo tamanho, era um carro muito bom, sabe? Um carrinho muito bom. Né? Não era muito econômico na cidade, mas na pista, você com um tanquinho aí de 45 litros, não, 55 litros, você rodava aí 550 km, fazia 10 por litro na pista, né? Mas, carrinho bom. Depois do Cobalt, eu vim para esse carro aqui, né? O Onix Plus, modelo LT, né? Motor turbo. É um carrinho bom. Barato não é, né? Não é um carro barato. Como aqui no Brasil, qualquer carro é tudo caro. Mas, vamos dizer assim, um carrinho que até agora está me surpreendendo. Desempenho desse carro, cara, é coisa excepcional, sabe? Eu já pus na minha cabeça, não saio mais de motorização turbo. Meu próximo carro vai ser provavelmente outro Chevrolet com motor turbo. Porque aspirado eu não quero mais. Eu aprendi que turbo é vida, sabe? Turbo é vida. Esse carro aqui, pelo motorzinho dele, pequeno, 1000 cilindrada, turbo alimentado, isso depois do recall do problema do incêndio, esse carro perdeu sim um pouco de potência. Não que ele perdeu potência, a potência foi distribuída entre o torque do carro, né? Mas ele ficou um pouco mais lento sim. Só que ganhou um pouquinho mais velocidade para final, né? Perdeu no princípio, mas ganhou no final. Né? Que ele tinha uma coisa, quem dirigiu esse carro aqui e pegou um trecho de subida, engatou segunda, pisou, deu pé, até quarta marcha, quinta marcha, meu, você colava no banco do carro. Sabe? Ele tinha uma reação imediata, você dava um tranco aqui no banco do carro, parecendo um esportivo, vamos dizer assim, né? Então, o desempenho dele é excelente, motor excelente, design também, é um carro muito atual, é um carro que eu vou falar para você aqui, ó, aonde você passa, o pessoal entorta o pescoço, sabe? Lógico, agora nem tanto porque já tem bastante na rua, mas era um carro, eu que peguei mesmo no início, onde você passava, o pessoal falava, mas que carro é esse? Lá na minha garagem mesmo, o pessoal chegou até a perguntar, mas esse carro aí só você tem? Eu falei, não, aqui é lançamento, por enquanto são poucas unidades que está na rua, né? Então, motor, desempenho, estética do carro também é muito bonitinha, estabilidade também é um ponto muito forte desse carro, direção também, direção super leve, o carro tem uma direção direta, você pode, com o controle de estabilidade ligado, né? Você pode chacoalhar o volante para tudo que é lado. Ele não sai de traseira. É um carrinho que gruda no chão, tá? Conforto. O meu tá confortável. No início eu achava ele meio duro, tá? Mas agora tá confortável. Computador de bordo. Cara, o computador de bordo desse carro é um dos mais completos que eu já tive, ó. E olha que a versão Premier, ele tem um pouco mais de opção aqui. Olha aqui, ó. Consumo instantâneo, autonomia de tanque, odômetro parcial 2, odômetro parcial 1, ali tá vendo as médias, 11 e 11, ó, velocidade 0, velocidade média, isso eu tô rodando dentro da cidade, tá? Ó, vamos dar pro segundo tópico, ó.
Aqui, ó, temperatura do radiador. Aqui, ó, pressão dos pneus, apesar que está em KPA, né? Vamos mudar aqui de novo. Esse menu eco aqui também. Aqui é para você fazer uma pilotagem modelo vovô, né? Aqui é o consumo nos 50 km. Ó, consumo médio, média e melhor. Aqui, ó, que eu alterno nos últimos 100 km, 12 e 18. Nos últimos 500 km, olha, aqui já pega um pedaço de rodovia, a média 15 com 23,6. Aqui voltou ao princípio, né? Vamos dar outro toque, né? Aqui já voltou ao zero, né? Ao princípio. Então, o computador de bordo também desse carro é preciso, tá? É preciso. Vai dar uma diferença, sim, de um para mais e um para menos, de 1 litro para mais e 1 litro para menos, considerando o start da bomba. Se você mandar o cara para um pouquinho mais depois do start, vai dar sim uma diferença. Mas no álcool, eu ainda não fiz uma viagem longa no álcool. Na gasolina eu fiz. Eu consegui rodar com 45 litros de gasolina comum. Eu consegui rodar 1030 km. 98% estrada, né? Andei um pouquinho na cidade, né? Mas vamos dizer assim, não fui voando, também não fui devagar. Fiz uma viagem de Sorocaba, onde eu abasteci, para minha cidade, que é Mairinque. De Mairinque eu fui para Aparecida do Norte, de Aparecida desci até Caraguá e fiquei 3 dias lá, tá? Então o consumo do carro para mim também é excelente. Aqui eu tô no álcool, na minha cidade aqui tá fazendo um 11, tá? Já rodei de ontem para hoje a 105 km e faz 11, tá? Então o consumo também é muito bom, né? Eu não tive nenhum problema para mim ter levar o carro na concessionária para fazer alguma reclamação. Eu, ao contrário, foi eles que ligaram para mim para levar para o recall, né? Então, vamos dizer assim, ó, outro a favor desse carro. Então, outro a favor, espaço interno. Para mim, que é eu, minha esposa e meu filho, 3 pessoas, né? É um carro que serve bem. Eu sempre gostei de carro com fundo, porque se eu precisar comprar uma televisão, eu deito o banco e ponho, né? Esse carro aqui cabe uma televisão aí de 65 polegadas com o banco rebatido, né? E ninguém no banco de trás. Aí no caso só 2 pessoas. O espaço interno é bom, sabe? Os retrovisores, para mim, são excelentes, né? Apesar que ele tem a regulagem automática, mas a posição dos retrovisores, para mim, é excelente, tá? Como eu falo, tem esse OnStar aqui. Isso aí para mim já não é um ponto positivo, porque na verdade é caro o serviço. A internet também é uma coisa que mais para frente vai ficar, acho que em todos os carros. Mas por enquanto também você fica dependendo aí de uma operadora só, né? Então não vale muito a pena você ter a internet no veículo. Outro ponto a favor é os pneus Aro 15, né? Esse modelo meu é roda de liga Aro 15, né? Não é um pneu, vamos dizer assim, muito caro, e também não é um pneu muito barato, né? Outro ponto legal, também ponto a favor, é os vidros nas 4 portas, tá? Vidro nas 4 portas, né? Apesar que a iluminação dos vidros é só nas 2 portas dianteiras, no escuro só acende aqui e lá. Do outro, nas portas traseiras permanece escuro. Outro ponto também a favor é a visão interna para o lado externo do carro, né? A visão de dentro para fora. É um carrinho, o comprimento dele não é dos menores, só que é um carrinho bom para você estacionar, tá? A direção esterça bem, esse sistema aí
elétrico é bem eficiente, o que se torna esse volante bem leve, mas muito leve mesmo, né? Até em alta velocidade dá medo de você fazer qualquer movimento brusco aqui no carro, né? Outro ponto também a favor do carro é os airbags. Ele possui airbag de volante, airbag de painel, cortina nas 4 portas, né? Cortina e 2 airbags na lateral do banco, né? Também. Então é um carro bem seguro, né? Também é um carro que eu não sei se de repente qualquer pancada abrir tudo isso aqui de airbag, é um carro que pode vir dar algum problema fácil de PT por causa de tudo esses airbag aí abrindo. Eu não sei se a colisão frontal só abre 2 ou se colisão frontal abre todos. Outro ponto a favor também é a aerodinâmica desse veículo. Eu já fiz o teste de desligar ele em uma descida próxima de casa. Depois que acaba a descida, você tem mais ou menos uns 2 km de reta e esse carro ele vai, sabe, ele corta bem o vento. E eu tinha feito um teste também com o Prisma do modelo anterior, né? E vamos dizer assim, acaba a descida, o outro anda também, mas não anda igual esse no próprio embalo, sabe? Esse carrinho aqui, a aerodinâmica dele também é muito boa. É por isso que debaixo dele ele tem como que eu posso dizer, uns flap, né? Umas peças de plástico. Outro a favor desse veículo é o sistema de freio dele, né? Que é com ABS, com EBD, que tem distribuições de freio aí conforme o lado mais pesado do carro numa curva, né? A distribuição pelo EBD, né? Também torna o carro bem confiável você fazer frenagem, né? Numa emergência, é um carro que para sem cantar pneu, né? Outro favor muito bom nesse carro é o câmbio, né? É um câmbio de 6 marchas, né? Câmbio de 6 marchas, né? Bem preciso, né? Bem preciso. É um carro que você pode esticar bem as marchas ali, né? Você pode chegar próximo dos 6.000 giros, né? É um carrinho que o câmbio também, combinado com esse motor turbo, tem tudo aí para ser um carro quase que imbatível dessa motorização aí 1.0, né? Comparado aos motor TSI da Volkswagen, né? Mesmo com a cavalaria a mais do TSI, esse carro aqui anda na frente com a cavalaria a menos e um pouco de torque a menos, mas combinado ao motor Chevrolet e o câmbio Chevrolet, faz o carro ter um desempenho melhor do que o TSI da Volks. Qualidade sonora do aparelho de som aqui também é um ponto a favor. É um rádio que tem uma recepção muito boa de FM, né? Tem uma recepção muito boa, né? E a qualidade sonora, por não ser um som assinado por nenhuma empresa, não deixa a desejar. Não é muito alto, só que também é um aparelho que praticamente não distorce, né? Esse daqui é um sistema com 2 alto-falantes, alto-falante nas 2 portas da frente e 2 alto-falantes nas portas traseiras. Total de 4 alto-falantes e 2 tweeter, né? Tem 2 tweetinhos aqui, outro lá na outra ponta. Outro ponto a favor é os sensores de banco, né? Os sensores de cinto de banco. Todos 5 pontos do carro há um sensor. Alguém tirou o cinto com o carro em movimento, ele vai aparecer aqui, vai aparecer e vai ter um aviso sonoro, né? Também tem esse ponto a favor. Outro ponto a favor, e eu acho que já é um dos últimos, é o ar-condicionado. Do meu, eu percebo sim que ele desliga sim quando você exige um pouco do motor. Eu acho que até como que eu digo para vocês, é uma configuração que a Chevrolet deve ter feito para quando você pisar, querer desempenho, o ar-condicionado não prejudicar o carro. Então, vamos dizer assim, o meu ele não desliga em baixas rotações. O meu ele só desliga se você quiser exigir do motor. Eu percebo sim que há como é que diz,
uma perca de desempenho do frio aqui. Apesar que não tem como eu saber a temperatura, mas eu já coloquei um termômetro aqui e já fiz o sistema aí para mim fazer o teste. Então o ar de vez em quando sim desliga, mas eu acho que é uma calibração que a Chevrolet fez para você não perder desempenho quando você pisar, porque tem carro que você com o ar condicionado ligado, o carro se torna mais lerdo. Esse daqui não é que ele não se torna, mas quando você pisa, o ar condicionado desliga para você não perder desempenho. Só para relembrar, pessoal, não esqueça de dar o like aí, né? E quem não for inscrito, se puder fazer inscrição, eu agradeço muito, tá? Toma um rumo já, nós estamos com praticamente 600 inscritos, né? E foi o que eu já falei nos vídeos anteriores, né? Eu vou fazer um sorteio aí de um jogo de luz de LED de pingo, tá? Quando chegar aos 800 inscritos, tá? Vou fazer uma pergunta, quem responder eu envio o jogo de lâmpada, tá? De LED por custo meu, tá bom? Mas eu preciso que o pessoal faça inscrição no canal. Então, pessoal, eu acho que o a favor, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, mas eu acho que eu não tô. Agora vamos para os contras. Os contras desse carro, apesar dele ser aro 15, né? Pneuzinho de perfil aí, não muito baixo, mas também não muito alto. O carro é baixo, né? Querendo ou não, ele é um carro que aqui mesmo na minha cidade tem umas lombadas que parece um bloco em pé, né? Então, se você não souber, bate a frente e bate o meio do carro, né? Se não tomar cuidado, você acaba perdendo aquela borracha, um defletor que tem debaixo do para-choque ali, né? Graças a Deus não é plástico, é uma borracha, que eu acho que a própria engenharia da GM viu que o carro era baixo e colocou a peça flexível, né? Mas aqui na minha cidade eu já vi um com a frente toda arrebentada, né? Então, dependendo da onde você for passar, ele vai bater a frente no chão. Ou se o carro tiver pesado, ele arrasta aqui, ó, o meio no chão, né? Então a altura do solo não é boa. Outra coisa que não me agrada nesse carro, não pode tirar, né? Porque não tem outra coisa para colocar. Mas essa central, é chamado de central, mas para mim é um rádio com tela grande, né? Nos meus outros carros eu sempre tive multimídia, que eu coloquei, né? Sempre tirei a que veio e essa aqui não tem como você substituir. Por enquanto não, eu acho que também não vai ter, né? É um aparelho que pra mim é só rádio e MP3, né? Tem essa tela grande aí, mas não sei pra quê. Pra você espelhar GPS, você poder pôr um suporte de GPS aqui, de celular, e usar o seu próprio celular, né? Esse aparelho aí, eu já consegui, via software, desbloquear, assim, parcialmente. O que seria parcialmente? Eu consigo rodar YouTube com o carro rodando, com o carro funcionando, né? Eu já consigo rodar. Não é toda vez, mas eu consegui com esse programa aqui, ó, tá? Reprodutor aqui. Eu não vai entrar porque eu estou usando o celular, tá? Mas esse programa aqui, ó, ele que tá liberando o YouTube para mim, tá? Via software dá para você conseguir fazer isso. Agora, outra coisa ruim nesse carro que eu não gosto são os faróis. Não clareia muito, sabe? As lâmpadas originais aí são ruins. O farol de milha também, as lâmpadas originais são ruins. Apesar que o meu farol de milha eu mudei para LED, deu uma melhorada aí de 80% do que era, tá? Agora as lâmpadas dos faróis mesmo eu ainda não troquei. Vou trocar, mas a iluminação do carro mesmo é uma iluminação para mim deficiente. Não clareia muito. Ele tem essa elevação de farol aqui, né? No zero é com o carro sem carga. Conforme o carro vai erguendo o fundo, erguendo a frente, você vem aqui de acordo. Aqui, vamos dizer assim, o facho vai lá para frente, aqui o facho vai diminuindo. Então, com o carro com o peso no fundo, você consegue fazer a regulagem aqui, tá? O meu carro, via OBD,
eu consegui desbloquear o farol de milha. Foi um colega meu que trabalha. Outro ponto negativo desse carro é a capacidade do tanque. Apesar de eu ter conseguido fazer algumas médias muito boas, tanto no álcool como na gasolina, 45 litros de autonomia é muito pouco, sabe? É muito pouco. Para viagem longa no etanol, é muita parada para abastecer. Na gasolina, foi como eu já disse, eu consegui fazer 1.030 km com um tanque de 45 litros, né? Mas o tanque dele, na verdade, é de um carro pequeno. O meu Corsa 2001, que tinha um tanque de 45 litros. Na época não existia carro flex, né? Então 45 naquela época, para o motor 1000, abastecido com gasolina, era o ideal. Hoje em dia já não é mais. Então um tanque de 45 litros para um carro desse patamar é um contra. Outro contra, falta de iluminação na botoeira dos vidros traseiros, né? Não sei por que não tem iluminação lá nos botões. Era para ter. Outro contra, apesar de ser acessório, de estética, deixa o carro mais bonito, que é a calha de chuva. Mas essa calha de chuva, cara, ela é muito próxima do vidro. Então vamos dizer assim, se você, dia de chuva, você baixar um pouquinho, ou com o carro parado, ou com o carro em movimento, você baixou aqui, ó, nessa posição já pinga água dentro do carro. Então vamos dizer assim, apesar de ser um acessório, também é um contra, né? Que a GM acho que desenhou essa calha de chuva muito próximo do vidro. Outro contra é o barulho interno que passa do asfalto. Se você pegar um asfalto liso, o carro roda como uma beleza. Agora pegou um asfalto um pouco áspero, ele transmite muito para dentro da cabine. Para mim não incomoda, né? Mas vamos dizer assim, não deixa de ser um contra. O Cobalt era bem vedado. Barulho do motor dentro desse carro você não escuta, não. Você pode, vamos dizer assim, pisar que você não escuta o barulho aqui do motor internamente. Mas assim, ele transmite sim um pouco, dependendo do piso, dependendo da onde você estiver rodando, ele transmite sim um pouco do barulho do pneu para a cabine. Outro ponto que eu não gosto muito nesse carro é a falta daqui, ó. Aqui poderia ter um buraco, né, para você guardar documento. Todos os outros meus carros tinha. Esse daqui tem o buraco, tem o espaço, mas não tem, né? Tem bastante porta-treco aqui na lateral das portas, mas o essencial aqui para quem dirige, que é colocar documento aqui, muitas vezes até a carteira, esse carro falta. Então também para mim é um ponto negativo, poderia ter esse buraco aqui. Outro ponto negativo, esse daí vai incomodar muita gente, que é, vamos dizer assim, a parte de pintura. Esse carro, ele tem umas imperfeições na pintura, sabe? Na verdade eu falo que eu não tinha nenhuma queixa do carro. Eu tenho sim, eu esqueci de mencionar. Aqui na minha porta em cima, tem um ponto da pintura, não é batida de pedra, tem um ponto da pintura que tá tipo levantando a tinta. É como se fosse uma oxidação e tá levantando, né? Quer dizer assim, eles vão ter que repintar isso aí, por causa que no futuro vai sair. É uma coisinha de 2, 3 milímetros, mas eu enxerguei e eles vão ter que arrumar. Então, o acabamento do carro externamente, ele é pintado sim, só que parece que foi pintado meio às pressas. Se você pegar o carro e fazer uma inspeção, você vai achar pontos, até mesmo ponto de verniz, como que eu posso dizer assim, poroso, né? Não áspero, vamos dizer assim, como pintou e pegou uma sujeirinha e ficou lá, né? Tem sujeira debaixo do verniz, sujeira que não dá para tirar. Esse carro aqui meu, eu sei pelo seguinte, eu comprei o kit de vitrificação no Mercado Livre e eu mesmo passei o produto nele. Então, como você tem que passar no carro 100%, eu achei vários pontos. E esse ponto da canaleta aqui, da porta aqui na parte de cima, a parte externa, eu vou lá sim reclamar. E eles vão ter que pintar para mim isso aí. Aqui eu vou mencionar um a favor e um contra. Um a favor para mim foi o seguro desse carro.
Para mim ficou R$ 980 na Tóquio Marina. E olha que eu tenho seguro dos vidros, seguro de farol, seguro de retrovisores, seguro completo do carro, guincho ilimitado e reparação rápida, que são ralado de para-choque, alguns riscos que é feito com micropintura. E contra IPVA. Esse meu aqui, modelo LT, ficou 2.430. Muito caro, sabe? Muito caro o IPVA do carro, né? Não precisava custar tudo isso. Mas não sei qual é a média de cálculo lá, eu sei que é 4%, mas muito caro mesmo o IPVA. Invadindo também, outro a favor é o seguinte, muitos criticaram por esse motor aqui, ele ser injeção indireta, né? Esse carro na China, ele é uma injeção direta, só que é o seguinte, a injeção indireta tem uma vantagem. Primeiro, a manutenção mais barata, tá? Do que a manutenção da injeção direta. Outra coisa, os bicos injetores de um carro com injeção direta é muito caro. E acostuma, caso do combustível ruim da gente, acostuma o quê? Muitas vezes a injeção trava, o bico trava aberto, o carro com injeção direta vai encher o motor de combustível. Na hora que o cara ligar o carro da calça hidráulico, você perde o motor. Tem muitas pessoas com UP, TSI, qualquer motor TSI da Vox, que já deu esse problema aí. Eu mesmo tenho na família um primo meu que tem um Polo, acho que o Polo dele é o TSI, e já foi feita a troca do motor na garantia, mas por causa disso, o bico travou direto, acho que uns 7.000 km, e na hora que ele ligou o carro, deu calço, quebrou o bloco do motor aí. Tá? Então acho que foi por isso que a GM lançou esse carro aqui com um motor com injeção indireta. O carro sim, ele fica um pouco mais fraco, perde um pouco de economia de combustível, né, que é uma passagem a mais, né, do que a injeção direta. Mas na verdade é um carro que a manutenção é mais barata. No futuro, esses carros aqui vai se tornar uma bomba, porque é um carro muito tecnológico, né? Não vai ser qualquer pessoa que vai mexer, não é qualquer oficina que vai mexer. Então um carro desse patamar aqui, num futuro aí, depois de uns 5, 6 anos, que já não tiver na mão do primeiro dono, já passar por 2, 3, 4, 5 donos aí, é um carro que, se o dono não tiver um cuidado, vai ter muito carro desse aqui já sucateado, porque nem todo mundo consegue mexer nesse carro aqui no futuro próximo. Outro ponto negativo, no modelo de entrada, no modelo LT e no modelo LTZ, não tem a luz de cortesia aqui, ó. Não tem a luz. O meu eu já comprei ali, eu vou colocar também, mas era para vir, né? Um carro de 65 mil era para vir a luz ali, né? Meus outros carros tudo tinha. Esse daqui, que é um carro de um nível um pouco superior, que vamos dizer assim, todo mundo sabe, né? Ele leva o nome Onix por levar, mas esse carro aqui não tem nada a ver. É uma arquitetura, uma estrutura totalmente nova. É um carro novo que aproveitaram o nome Onix para colocar aqui, mas é um carro totalmente diferente do Onix, tá? Então falta muito detalhinho interno, né? Para uma pessoa chata vai reclamar bastante pelo valor do veículo, né? Quem entra no Up TSI ou no Up normal mesmo, sabe, o carro parece uma lata de sorvete, uma caixa de sorvete com roda, né? Mas você está comprando o que é mais barato da Vox, né? E esse carro aqui não é um carro de versão de entrada, né? E por mais que fosse, o preço do carro já disse que ele teria que ter alguma coisa. O carro é bem completo, sabe? É um dos carros bem completinho, tem item aqui que é só carro caro que tem, só que ele poderia sim ter alguns mimos, né? Poderia sim, custava uma lâmpada aqui dentro, a luz de cortesia aqui atrás, que eu também vou fazer a instalação, já era até para mim ter feito, sabe? Então, vamos dizer assim, é algumas coisas que poderia ter no veículo. Outro detalhe também que é negativo no veículo é o step, né? Apesar de ser uma roda grande, é um pneu que não é apropriado para o carro, né? Quem já precisou rodar com aquele step fininho, que é um pneu emergencial que eles chamam, mas vamos dizer assim, eu uma vez o pneu do meu Cobalt furou,
Eu coloquei aquele step e esqueci. Caí na Raposo Tavares, fui andar meio rápido. Na hora que entrei numa curva que precisei do pneu traseiro aí que tinha furado, gente, o carro deu uma rabiada. Quer dizer assim, não deviam deixar, né? Deviam fazer a roda vir normal, né? Igual, pelo menos não for de liga, mas a roda de ferro igual a roda do carro normal. Porque é um perigo aquilo ali. Apesar de ser um pneu emergencial, é um perigo aquele step ali. Então, isso daqui pra mim não incomoda muito. Pode ser um contra como pode ser um pós. Esse sistema de banco aí, tá? É um banco com encosto integrado, né? Tem quem goste e tem quem não goste. Pra mim não incomoda. Pra mim não incomoda. Não tô falando nem que é contra e nem que é pós. Mas eu vou falar, pra quem vai atrás, sentado ali numa viagem longa, e sentar com isso aqui de visão, não é bom. Apesar que tem o vidro, mas perdeu um pouco da visão, né? Perdeu um pouco da visão, né? Quem vai no meio agora se beneficia da frente do carro. Quem vai aqui fica com o encosto do banco na visão, tá? Outro ponto negativo é a falta da tampa da numeração do carpete ali, né? Da numeração. Meus carros sempre foi fechado, esse carro tem um buraco, tá? O carro não tá tão limpo por causa da chuva aqui, mas é assim o meu, tá? Ali embaixo falta, dá pra ver daqui, ó. Tá faltando também uma porca de trava, né? Mas é assim, é um carrinho que, vamos dizer assim, eu não tô falar, tá 1000%. Não, mas não tenho nada a reclamar, sabe? É um carro que, tipo assim, até agora, pra mim, não tenho que reclamar. Tem só esse ponto que deu aqui na pintura aí que eu vou lá sim reclamar, mas é mais a favor do que contra, tá? Mais pra frente eu vou fazer o vídeo pra fazer e ensinar como é que faz o desbloqueio, tá? Do aparelho aqui, tá? É via software, né? Não é toda hora que funciona, mas eu já estou conseguindo passar vídeo aí, tanto com o carro parado quanto o carro em movimento, tá? Então, eu vou ficar meio por aqui, lembrando que eu vou fazer um sorteio de um jogo de luz pingo, né, LED, né, uma lâmpada 3D, uma lâmpada, diga de passagem boa, tá, de uma qualidade boa, tá? Quando chegar a 800 inscritos, né? E eu peço mais novamente, né? Quem não for inscrito, se puder fazer a inscrição no canal, eu agradeço. Não deixar de compartilhar e deixar o like. Valeu a todos aí e obrigado por ficar até aqui. Valeu!